Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Camila. Vamos lá para mais uma aula de matemática? Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre gráfico de uma função. Lembrando que nós estamos no nosso módulo 2 e no módulo 2 estudaremos sobre função. E na aula de hoje será sobre gráfico de uma função. Certo? Então, vamos lá para a definição. Dada uma função qualquer, f, consideremos os pares ordenados x e y, nos quais o primeiro elemento é o valor de x do domínio e o segundo a imagem y desse x por f. Como vimos, esses pares podem ser representados por pontos do plano. O conjunto de todos esses pontos é o gráfico de f. Então, vamos para o exemplo para poder ficar mais fácil entender como é que é essa montagem do meu gráfico, ok? Então, seja o meu conjunto A, posto por esses elementos, 1, 2, 3 e 4, e a função f de A em R, definida por f de x igual a 2x menos 3, construa o gráfico. Então, lembrando que aqui esse meu A é o meu domínio, né? Tá aqui o meu domínio, os elementos do meu domínio, que é representado pelos valores que a gente chama de x, ok? Que é o meu primeiro elemento. F de x, lembram que eu falei na aula sobre função, a parte de conceito, a gente também pode ser chamado de y, que é justamente a minha imagem. Então, o primeiro passo é construir uma tabelinha. Nessa tabela deve conter os valores de x, que é os valores do meu domínio, que nesse caso aqui é o meu conjunto A, que ele já me deu, quem faz parte do meu conjunto A, e os valores de y, que é a minha imagem, que está relacionada à minha função que a questão vai estar dando, a lei da minha função, que nesse caso é 2x menos 3, certo? Opcional, vocês podem colocar essa coluna aqui, que é a coluna do ponto, para facilitar na hora de montar o gráfico, ok? Só substituir, tá, gente? Sempre aqui vai estar colocando os valores do meu domínio, x. Aqui, no lugar de x, você vai colocar quem? 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2, menos 3, menos 1. Então, quando o seu x for 1, quanto é que é o seu y? Menos 1. Quando o seu x for 2, quanto é o y? 1. É só substituir. Quando o seu x for 3, quanto é o seu y? 3. Quando o seu x for 4, quanto é que é o seu y? 5. Só fiz substituir. É sempre assim, tá? Vai ter lá o valor do x e você substitui na função. Vamos agora ver o ponto. Então, quando seu x for 1, seu y é menos 1. Então, aqui nós temos o par ordenado. X é 1 e y é menos 1. Quando x é 2, meu y é 1. Quando meu x é 3, meu y é 3. Quando meu x for 4, meu y é 5. Aqui só tá os pontos, né? Que são os meus pares ordenados para a gente montar no gráfico. Montou a tabelinha, faz o meu plano cartesiano, que também nós estudamos na aula 2 como montar o plano cartesiano, né? E colocar os pontos, né? Que são os meus pares ordenados. Então, vamos lá. Quando meu x for 1, meu y é 1. Quando meu x for 1, meu y é menos 1. Marquei meu pontinho aqui. Quando meu x for 2, meu y é 1. Marco o ponto. Quando meu x for 3, meu y é 3. Marco ali o meu pontinho. Quando meu x é 4, meu y é 5. Marco o meu pontinho. Pronto, marcados os pontos no meu plano cartesiano, agora é só eu traçar a minha reta. Ó, tracei a minha reta. Tá aqui o meu gráfico dessa função. Lembram, no slide anterior, eu falei que o quê? Que o gráfico é justamente a junção desses pontos, né, no meu plano cartesiano. Então, tá aqui o gráfico dessa função. Lembrando que aqui é o meu eixo x, que é chamado de eixo das abscissas, e aqui o meu eixo y, que é o meu eixo das ordenadas, tá? E é também onde está a minha imagem. Então, se eu perguntar, se a questão pedisse quem é a imagem dessa função, a imagem, os valores menos 1, 1, 3 e 5, certo? Essa é a minha imagem, ok? Quem é o meu domínio? O meu domínio é o meu conjunto A. Tá aqui, ó. Quem é o meu conjunto A? 1, 2, 3 e 4. E quem é o meu contradomínio? Meu contradomínio é o meu conjunto R, o conjunto dos números reais. É o meu contradomínio, certo? Pronto. Nós vamos agora ver a variação de uma função.
tá? Ela pode ser crescente ou decrescente. Quando é que ela é crescente? Quando o valor de x aumentar, o valor de y também vai aumentar, certo? Ou seja, o f de x também aumenta. Exemplo, eu tenho essa função aqui, 2x mais 1. Então, vou escolher dois valores para analisar, se ela vai ser uma função crescente ou decrescente. Então, vou escolher o meu x igual a 2. E aí, é só substituir. No lugar de x, eu boto 2. Então, quando o meu x for 2, quanto é que foi o meu y? 5. Agora, eu vou escolher um outro valor. Escolhi x igual a 3. Quando o meu x for 3, quanto é que foi o meu y? 7. Percebam que eu aumentei o valor de x e o que foi que aconteceu com o valor de y? Ele também aumentou. Então, se x aumenta e o meu y também aumenta, então ela é o quê? Crescente. E quando é que ela é decrescente? Quando o valor de x aumenta, f de x vai diminuir. Exemplo, f de x igual a menos 2x mais 1. Então, vamos escolher mais dois valores para poder analisar. Escolhi x igual a 2. Então, quando o meu x for 2, quanto é que foi o meu y? Menos 3. Quando o meu x foi 3, quanto é que foi o meu y? Menos 5. Então, percebam que eu aumentei o valor de x e o que foi que aconteceu com o valor de y? Ele diminuiu. Lembrando que aqui nós temos um número inteiro negativo, né? E quando nós estamos trabalhando com número inteiro negativo, quanto maior é o valor do número, menor é o seu valor. Então, quanto maior for o número, menor é o seu valor. Então, menos 3, ele é maior do que menos 5, certo? Aí, eu trouxe aqui essa imagem, esse gráfico, para ilustrar para vocês a parte de crescente ou decrescente. Então, percebam que aqui eu tenho 2, quando o meu x é 2, quanto é que é o meu y? 4. E aqui eu vou aumentar, tenho o meu x igual a 5, e quanto foi com o meu y? 8. Então, eu aumentei o valor de x, e o que foi que aconteceu com o valor de y? Ele também aumentou lá. Nesse pedaço, nós temos aqui a minha função crescente. Agora, aqui, ó, nós temos uma função decrescente. Perceba, o meu x, eu estou aumentando o meu x, e o que está acontecendo com o meu y? Ele está diminuindo. Então, só para ilustrar essa parte. Deu para entender, galerinha, essa parte de gráfico de uma função? Tranquilo, né? Então, qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando nos comentários. Espero que tenha dado para entender. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.